Toda a história do Art the Clown até agora. A história do querido palhaço favorito de muitos começa lá em 2008 em um curta chamado The Ninth Circle. Nessa história, a gente acompanha uma mulher que tá numa estação de trem, numa partezinha ali, meio que uma salinha, aguardando o trem chegar, e aí tem um palhaço enchendo o saco dela, apertando buzina, e ela vai levando susto, vai ficando assustada. Quando ela levanta e tenta fugir dele, ele injeta ela com um negócio e ela desmaia. Ela acorda amarrada em algum lugar, e aí tem duas mulheres ali também acorrentadas, e elas começam a gritar desesperadas, enfim, vai acontecer coisas com elas, elas todas vão de arrasta. Nesse curta é a única vez que o olho do Art brilha desse jeito aqui, depois ninguém sabe por que para de brilhar assim, mas aqui dá a entender que ele é meio que algo sobrenatural. Aí nós chegamos em 2013, a primeira vez que o Art aparece em um longa-metragem. Nessa história a gente acompanha uma babá que tá cuidando de duas crianças, dois irmãozinhos, e aí eles trouxeram pra casa uma fita VHS junto com os doces ali, porque é no Halloween, eles acabaram de sair e pedir doces ou travessuras, né? E aí eles voltaram com uma VHS e eles querem assistir, ela não quer deixar porque pode ser um conteúdo, né? Só que ainda assim eles convencem ela a colocar. E eles começam a assistir o filme, é basicamente vários curtas do Art the Clown, são antologias ali, histórias aleatórias em que ele desvive geral em todas as histórias. E aí a babá começa a desconfiar que ele não é tão fictício assim, ele está por ali e tá observando ela e as crianças. Ele realmente estava e desvive todo mundo. Isso nos leva ao primeiro Terrifier em 2016. Nesse filme, também no Halloween, a gente acompanha duas amigas, a Tara e a Dawn, e elas estão voltando de uma festinha de Halloween e param numa lanchonete pra comer. Na lanchonete tem um palhaço lá e ele começa a interagir com elas interagem com ele também, só que uma das amigas tá muito ali apreensiva porque ele não é uma pessoa que parece normal. O Art é expulso da lanchonete porque ele faz umas nojeiras lá no banheiro e aí as meninas saem, vão pro carro dela, só que lá uma delas descobre que ela precisa ir ao banheiro fazer xixi. E aí ela sai do carro e vai pra um prédio aleatório, pede pro cara pra usar o banheiro dali, o cara deixa e adivinha quem mora nos porões desse prédio? O Art the Clown. Ele desvive geral, obviamente, as pessoas que já moravam ali, o cara que tá trabalhando de noite, as meninas, a irmã dela chega lá, ele começa a mastigar o rosto dela, e aí a polícia chega e desvive ele. E aí nós chegamos no Terrifier 2 de 2022. Aqui a polícia tinha levado o Art pro necrotério, depois que eles desvivem ele lá no filme 1, só que chega lá e ele ressuscita de alguma forma que não é explicada. Ele é só um ser sobrenatural que ressuscita, e aí ele volta ativa. Essa que ele volta, ele passa a ver essa menininha também, que depois, mais pra frente, é explicado que parece que foi a primeira vítima dele. Enfim, só ele enxerga ela porque ela deve ser um espírito. Nesse filme, o Art perturba uma menina em específico, que é a Sienna. Ele tá atrás dela por algum motivo que não sabemos qual é. O pai dela tinha uma adaga lá que dava pra desviver ele, e ele vai atrás dela, e tem o Jonathan, que é o irmãozinho dela, que ele também vai atrás dele, ele desvive a mãe dela, tenta desviver o Jonathan, tenta desviver ela, aparece atrás dela nos lugares, aparece nos pesadelos dela, é uma loucura. Esse filme também acontece na época do Halloween. O final do filme, inclusive, é na noite de Halloween, quando ela sai pra uma festinha e ela tem a batalha final dela com o Art. Ela consegue desviver ele, só que no final do filme ele ressuscita. E aí agora a gente tem que aguardar até Terrifier 3 pra entender qual vai ser a história. Aparentemente a Sienna vai voltar e vai perder essa coisa do filme de ser sempre no Halloween, né? Agora vai ser, parece que vai ser no Natal.